Novas ARC são um sucesso, Super Ryzen chegando, preço da memória vai cair. Terça-feira tá começando mais um Loki News, trazendo as notícias e os mais bem-sucedidos lançamentos do mundo da tecnologia e do hardware. E falando em lançamentos bem-sucedidos, com a ARC Pro B70, a Intel virou as costas para os gamers e focou nos profissa. Isso parecia ser um tiro no pé, mas na real eles foram muito bem sucedidos. O novo Orc de gravata está sendo vendido pela Newegg por $950 e é um absoluto sucesso de vendas, sendo a placa para workstations mais vendida por lá, caindo nas graças dos adestradores de Terminator por causa dos 32 GB e do preço relativamente baixo. E daí? Cadê minha felicidade? Não foi um lançamento para todos, mas parece que foi uma baita novidade pros engravatados. E se o negócio é novo, não é de hoje que a Intel só tem tirado refritos do tacho das CPUs de desktop, mas estão mirando alto para os Core Ultra 400. A fofoca da vez é que eles passaram a foice no futuro Core Ultra X9 400X de 42 cores, e no lugar criaram um modelo de 44 cores com 16 P-cores, 24 E-cores e 4 Low Power E-cores, que se não bastasse esse monte de núcleos, ainda deve vir com 288 MB de BLLC para brigar com os Ryzen X 3D. Tudo isso? A expectativa é que esses monstruosos Core Ultra 400 cheguem ao mercado no começo de 2027. E se a coisa é monstruosa, o Steam Deck abriu a porta para os handhelds, que ficaram cada vez mais monstruosos, iguais os celulares, que já estão até rodando jogo de PC. O ETA Prime demonstrou o Red Magic 11 Golden Saga, que é um smartphone gamer com Snapdragon 8 Elite Gen 5, 24 GB de memória e 1 TB de armazenamento. As especificações por si só são dignas de destaque, mas a real é que ele roda jogos de PC como GTA V, Cyberpunk 2077 e afins com os pés nas costas. Será que vai rodar GTA 6 também? No smartphone? Primeiro do que no PC? Não é possível. Vai precisar para a versão do PC primeiro, né? É verdade. Mas é muito louco observar que o consumo do celular chega a passar dos 30 watts jogando. Ou seja, os caras não economizaram no sistema de refrigeração e muito menos no preço final, que passa dos $1.500. Sai fora, meu. E se o papo é economizar, em tempos de memória cara, economizar é a ordem do dia. Por isso que a Jaqueta tá falando em reduzir o uso de VRAM em até 85%. A Nvidia demonstrou uma redução no uso de VRAM em uma cena, que caiu de 6.5 GB para pouco menos de 1 GB. A mágica por trás disso tudo é um negócio chamado Neural Texture Compression, que usa um modelo de Terminator para reconstruir a textura em tempo real e a partir de mapas com as informações do material. Isso sim é sucesso. Imagina o quanto a gente não economizaria na hora de renderizar essa mensagem do nosso anunciante. E chega a hora das notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que os PCzeiros morrendo de insônia por causa dos japas. Nas últimas semanas rolaram aqueles papos de que os japas da Sony não portariam mais seus jogos para o PC, pois começou a parecer que não estavam só de conversa. A página dos estúdios PlayStation sofreu atualização, removendo menções ao PC em vários dos estúdios, como o Valkyrie Entertainment, responsável por franquias como o Astro Bot, Helldivers e God of War. Torcer para isso ser só uma mudança pontual, porque tem risco da gente ficar sem os jogos da Sony mesmo no PC. E falando em risco, usar IA pode representar um risco, e não sou eu quem tô dizendo isso, mas sim a Microsoft. Nossa, a Microsoft tá falando isso? O jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo. Apesar da insistência em forçar o Terminator pra cima da galera e querer enfiar isso até no bloco de notas, a Microsoft resolveu colocar um aviso de cunho legal no Copilot, avisando os usuários que eles devem usar a ferramenta por sua própria conta e risco. Acho que eles estão com medo do troço alucinar e o processinho vir. Que não é impossível, na verdade, né? Realmente. E se o papo parece alucinação, tem erro humano que é mais feio do que a alucinação de IA. Tipo isso que rolou com o Anthropic, que acabou vazando o código do Cloud na interwebs. Do Cloud na cloud. Um erro em um pacote acabou trazendo a público um arquivo de 60 MB com mais de 500 mil linhas de código, que permitiu a reconstrução de réplicas dos agentes de programação da Anthropic, além de revelar alguns codinomes, experimentos que a empresa andou fazendo e detalhes sobre o funcionamento interno da bagaça. É isso que dá a deixar a coisa importante nas mãos dos humanos, né? Não, pera aí.
Tá certo isso? E se o assunto é controle humano, carros que dirigem sem controle humano já não são mais obras de ficção, exceto se for um robotáxi da Tesla. Aí é autônomo até que deixa de ser. A empresa admitiu que os seus táxis nem sempre são autônomos assim, com operadores humanos podendo tomar o controle dos carros em alguns casos limitados e em baixas velocidades. Mas eles garantem que são raras as vezes que isso acontece e é só em casos extremos mesmo. Interessante esse negócio de controlar o carro à distância. Imagina só que interessante se algum hacker ou sujeito mal intencionado consegue de alguma forma assumir esses sistemas. Deixa pra lá, isso é coisa da minha cabeça, né? Quase nunca acontece isso aí. Tá safe, pode rodar aí que... E ainda falando em hacker, se as fábricas de placa-mãe não fazem, os hackers fazem. É assim que esse maluco finalmente conseguiu fazer o Barlett Lake S, aquele chip só com os P-Cores, funcionar em uma placa-mãe Z790. Até semana passada ele só tinha conseguido fazer da Post. Agora, com a ajuda do Terminator, ele conseguiu completar os blocos que estavam faltando na UEFI e a CPU tá lá felizona rodando benchmarks no Windows. Já saiu os resultados em jogos, eu quero ver se... Falaram que os Z-Cores eram uma porcaria, agora eu tô curioso. Eu também. O único problema que resta resolver é que ele não consegue abrir a BIOS, mas não duvido que logo ele vai conseguir ajeitar isso aí também. E se o bagulho é ajeitado, não tem como ser mais ajeitado do que a Epic Store e a Amazon. Sabe por quê? Porque toda semana eles dão jogos grátis pra quem quiser pegar. E essa semana a Epic vai dar o próprio Sumo. Mas vale ficar esperto porque o Clone Drone, In the Danger Zone e o Tomac vão ficar de graça até o dia 16. Já na Amazon nós temos o Total War Three Kingdoms e o Pharaoh Dynasties, Rebel Galaxy, Team Quest e muito mais, além de benefícios como frete grátis em produtos selecionados, Prime Music e as infinitas séries e filmes do Prime Video, tipo Clarkson na Fazenda, Suits e, claro, a série do Fallout, que nunca pode faltar, e se aparece aqui toda semana é porque tem um bom motivo. Ele tem toda a razão. É só pegar o Prime grátis por 30 dias no link na descrição pra pegar essas coisas. Aí se você não quiser pagar, aí é só cancelar que é de boa, que ninguém vai se estressar com isso aí. O conector 12VHPWR ou 12V2X6 derretendo é um fantasma que assombra os donos de RTX 4090 e RTX 5090. E contra isso, não tem cabo especial, tinta ou dispositivo eletrônico que proteja. O melhor mesmo é ter um gato. Como assim? Não entendi. Um camarada relatou que enquanto ele havia ido no banheiro, o gato dele começou a miar muito. E ao que ele saiu e foi ver, se deparou com a cena do conector da RTX 4090 derretendo e o cheiro de plástico queimado pelo ambiente. Ou seja, se não fosse o gato, isso poderia ter sido muito pior. Puta vida! Imagina se os grandes dinossauros ainda estivessem andando por aí. É mais ou menos essa a ideia da Intel, com seus processadores Raptor Lake de 13ª e 14ª gerações. Em um comunicado, eles garantiram que esses modelos devem continuar no mercado, com grande disponibilidade. Inclusive, que eles planejam lançar placas-mãe com suporte a DDR4 e DDR5. Aí o cidadão escolhe qual ele vai querer usar. Tá bom. Já faz um tempo que a Microslop começou a dar fim no painel de controle, migrando as opções para novas configurações, o que virou uma bagunça, na real. Mas eles estão prometendo resolver isso. A solução é simplesmente dar fim no painel de controle, de uma vez por todas, e migrar tudo para configurações, algo que eles disseram que precisa ser feito com critério, para não quebrar a... Pegadinha no balodo! Aí tem que ver se o Copilot vai conseguir fazer direito isso daí. Não, pera. Esquece essa merda aí, pô. Não é todo dia que chega ao mercado uma alternativa aos notebooks x86. Mas hoje não é qualquer dia. Hoje é terça! Mas hoje não é qualquer dia, porque saíram os reviews do Qualcomm Snapdragon X2. O primeiro detalhe é que apesar do Windows on ARM estar mais funcional do que era na época do Snapdragon X1, ele continua sendo um sistema de microslop. Então, tem um bug ou outro ali. E o mesmo vale para os jogos. Houve uma baita melhoria em relação ao X1, mas ainda tem títulos que não funcionam, tipo o Ark Riders. Do desempenho, a parte CPU dele é muito boa, e a GPU quebra um galho, mas ainda leva benga dos últimos vídeos integrados da Intel, sem contar os problemas de drivers. É mais ou menos!
menos. A Asus estava prometendo subir o preço das coisas. E olha só, eles entregaram. Com uma alta de até 17% no preço das RX 9070 XT, modelo Prime e TUF. Tá fácil pra ninguém. Eu não estou suportando mais. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a AMD, dobrando a aposta no 3D V-Cache. O Ryzen 9 9950X 3D2 está prestes a deixar de ser uma fofoca da Interwebs para virar realidade. E olha, dessa vez quem tá dizendo são os varejistas. O modelo já começou a ser listado por uma série de lojas, tipo a PC Canada, que colocou o modelo online por pouco menos de 1.000 trumps, ou a Shop BLT dos Estados Unidos, que listou por $1.375. Parece meio caro, mas a real é que esse deve ser um modelo top de linha, com TDP de 200 watts e 3D V-Cache nos dois CCDs. E isso certamente vai ter o seu custo. Agora esperar até o dia 22 de abril para ver se ele vai ser isso mesmo. Pelo menos se ele vai custar isso mesmo. Ah, bom. E falando em custo, o custo das memórias está lá em cima, mas está dando sinais de que pode estar caindo. Isso parece bom para 95% das pessoas, exceto os 5% scalpers. Uma porrada de scalpers e especuladores estão chorando no banho com a queda de preço das memórias, já que isso era esperado persistir além de 2027. E agora, os caras estão com um estoque gigante de peças perdendo valor em mãos. Coisa boa, né? Nem tudo é má notícia. Pelo visto, logo vai começar a pingar memórias baratinhas no ex-nosso mercado. Mas baratinho mesmo, só essas dicas de promoção. E a dica de promoção da semana é o Gabinete Gamer Geometric Future Model 5, ou Modelo 5 se você quiser, da Redragon. Ele é preto e vermelho e tem esse design aí bem exclusivo. Ele tá custando R$ 671,54. Tem também o Ryzen 7 9800X 3D por R$ 2.799,99. E se você tá procurando um monitor grande com resolução Quad HD, tem esse Samsung Odyssey G5 de 32 polegadas. E além da resolução que eu já falei, ele tem 165 Hz e 1 ms de resposta. Ah, vale lembrar que ele tem uma curvatura de 1000R e HDR10. Sim, ele tem FreeSync. Flicker Free também, se você quiser. E o iSaver Mode. É pra você ficar mais tempo no PC, isso que importa. Tá custando R$ 1.218,60. E se você tá procurando um headset, tem esse daqui da Logitech, um G335, com almofadas de espuma, de memória. O que é isso? O próprio nome já diz. Ele é daqueles fones bem levinho e serve para PC, PlayStation, Xbox, Switch e celular. Tá custando R$ 349,99. E para combinar com o seu gabinete, tem essa fonte da Redragon, uma charge de 750 watts, com 80 plus bronze e capacitores 100% japoneses, por R$ 399,98. Então aproveita o link aqui da descrição, pega a sua promoção de interesse e não esquece também dos jogos grátis da Epic, e já que você pegou também o Prime, os jogos que tem na Amazon e as séries, né? Não vai esquecer das séries. Não vai esquecer das séries. E se o papo é barato, o maior barato de ser gamer é que a diversão nunca acaba, porque os lançamentos também nunca param. Os destaques ficam por conta do Road to Vostok e Crystal Fall, exclusivos para PC, o Pokémon Champions pro Switch e o Starfield finalmente chegando ao PlayStation 5. Mas os verdadeiros campeões não são os Pokémons, mas sim quem clica aí embaixo nos botões de curtir e se inscrever. Tem também os comentários que eu leio os mais curtidos toda terça-feira. E já que o Robson esqueceu dos comentários, eu não esqueci. O Sebs Informática mandou o seguinte: Intel, AMD e Nvidia e todas as fabricantes de memória ano que vem. Nosso foco sempre foram os gamers. É mentira! O Sebs Informática-BR, você entendeu, é o Sebs de novo. Ele fez de novo! Em TT, agora, com o app do Gemidão, a Apple pode lançar os iMac. Ai, pai, para! E o Eremus mandou o seguinte: Intel usando a mesma técnica de marketing da AMD. Nunca perder a chance de perder uma chance. Ou o clássico, tava com a faca e o queijo na mão, tropeçou, jogou o queijo fora, caiu em cima da faca, desceu o morro abaixo e assim vai. Nossa! E sabe o que é mais interessante? Que semana que vem eu não vou estar de volta. A não ser que você deixe o like, se inscreva no canal e clique no sininho e volte na próxima terça-feira quando volta mais um Loki News. Talvez eu não esteja de volta mesmo. Pensa bem. Também não precisa, né? Às vezes vocês nem se importam também. Então, vai deixando aí.